que a gente está falando, é interessante, gente, essa mulher, né, ela fazer o LPF durante o período gestacional. Eu até gravei uma aula ontem, né, porque até vou comentar aqui com vocês em primeira mão, né, eu vou lançar uma comunidade de treinos, não somente do LPF, o foco objetivo, o foco principal dessa minha comunidade são treinos, né? Uhum. Mas vai ter algumas aulas falando de LPF, aulas para pessoas comuns, não é para profissionais, né? Então, eu estava falando da importância de trabalhar o LPF durante o período gestacional, porque muitas mulheres só buscam o LPF para recuperação estética. E o LPF ele tem que se tornar uma prática de modalidade como a musculação, como o pilates, para ela encaixar na rotina dela, né? E eu estava falando justamente sobre isso nessa aula da comunidade. E essa aula eu vou deixar no YouTube, né? Porque ficou muito boa, ficou curta, ficou 6 minutos, só 7. Porque é só falando do LPF durante o período gestacional. Quando eu colocar no YouTube, eu mando para vocês, tá? Eu tô prestando atenção na aula. Então, é importante que vocês falem com essa mulher que ela precisa fazer a prática do LPF, a importância de se fazer antes do pós-parto, né? Porque existe um preparo dela durante o período gestacional para que a recuperação do pós-parto dela seja mais eficiente. Ah, se ela não tiver feito o LPF, não vai ter solução? Então, vai. A gente consegue fazer uma boa reabilitação, né, dessa mulher no pós-parto. Mas é que nem qualquer modalidade. Se a gente começar a treinar antes musculação, a gente vai evitar um monte de problemas no futuro. É a mesma coisa o LPF. Se você começar antes, como uma forma de prevenção, de você preparar esse corpo para o período e para o pós-parto, é muito melhor, né? Então, é algo que a gente precisa também incentivar a prática durante o período gestacional. Então, para a gente poder recapitular, a gente, nesse momento da gestação, a gente prepara a mulher para o parto, o LPF ele é com objetivo para isso, né? Independente da via de parto que ela escolher, tá? A gente ameniza algumas dores e desconfortos que acontecem por conta das alterações fisiológicas e biomecânicas do corpo da mulher. A gente tem uma prevenção da incontinência urinária, porque se a gente tem uma boa função do abdômen, principalmente da musculatura do transverso, que é a musculatura profunda, a gente faz com que o assoalho pélvico fique muito mais saudável e previna um prolapso no período do pós-parto, e até mesmo a incontinência urinária, né? Que é muito comum durante o período gestacional por conta do crescimento do bebê, da barriga. Acelera, né, e ajuda a recuperação do pós-parto. Então, quem treina durante o período gestacional vai ter uma boa recuperação, muito mais eficiente, né? Um abdômen íntegro e funcional. E a gente tem a prevenção da diástase patológica, tá? Então, isso é muito importante também. Se ela trabalhar, preservar ali a capacidade dela da musculatura do abdômen, a gente vai ter com que ela não tenha ali uma diástase patológica, tá? E durante o puerpério, né? Então, a gente sabe que acontece muitas alterações físicas durante esse momento, né, do pós-parto, né? Muitas alterações mentais também. A gente tem um momento delicado ali no momento do pós-parto, né? Então, é muito importante que a gente receba essa mulher com empatia, porque a gente não sabe o que aconteceu ali no período do parto dela, né? Muitas mulheres tinham um sonho, uma crença de ter, por exemplo, um parto normal e muitas vezes não acontece, acaba tendo a cesárea. Então, tem muito ali, são assuntos mais delicados, né, de saúde mais mental, que muitas mulheres acabam vindo, né, carregando isso quando elas procuram a gente para treinar. Então, é importante que a gente tenha empatia, pergunte, né, como é que foi esse momento também do parto. É claro que com um pouco de cuidado, porque, como eu falei, às vezes está ali um pouco mais frustrada aquela mulher por conta de sonhos, né, e muitas vezes não acontece. Então, existem essas mudanças físicas do corpo da mulher e também essas alterações mentais. Então, é importante a gente receber sempre com acolhimento. Uma coisa que é importante é que o puerpério, ele varia de mulher para mulher. Cada mulher vai ter
um puerpério diferente. O que a gente sabe é que ele dura entre 6 meses a 2 anos. Então, é bem importante que a gente também entenda, quando a gente for também trabalhar com essa mulher, né, quando ela vier procurar no pós-parto, não venda assim, você daqui a 12 semanas você vai ter o seu abdômen recuperado. Imagina, eu acabei de comentar no começo, né, que elas estavam, essa mulher, né, muitas vezes ela não tem uma rede de apoio, ela está se adaptando ao bebê. Se ela tem outro filho, né, a Carol que tem 2 sabe disso, né, uma outra criança também se adaptando a um bebê ali, é uma rotina diferente na vida do casal. Então, muitas vezes, é difícil você falar, daqui a 3 meses você vai ter o seu abdômen recuperado. Então, é muito difícil a gente falar sobre isso, porque não é assim, né? Porque a gente sabe que o puerpério vai demorar esse período, né? Pelo menos, entre 6 a 2 anos, porque a gente está falando de vidas diferentes, de rotinas diferentes. Então, é importante que também a gente entenda isso como profissional. Elas querem o resultado para amanhã, mas ela também tem que entender que é uma rotina, né? É uma demanda que ela vai estar se adaptando. Então, é de extrema importância a gente também entender se ela tem uma rede de apoio, né, nesse momento. Não depende da gente a rede de apoio dela, mas é importante que a gente tenha essa percepção, né? Porque muitas vezes essa mulher, ela tá cuidando da casa, cuidando da rotina nova, cuidando do bebê, e ela tá naquele momento, nem que seja por meia hora, fazendo aquela aula para ela, e é a sua válvula de escape, é aquele momento ali da aula, daqueles 30 minutos que ela vai poder cuidar dela, né? Então, é bem importante que a gente também entenda que muitas vezes a gente vai ser, não uma rede de apoio, mas a gente vai ser um acolhimento para essa mulher desses 30 minutos. Né? Então, quem vai trabalhar com pós-parto precisa entender esses fatores e ter uma empatia, um acolhimento muito grande, porque a gente não está falando de preguiça, a gente está falando de mulheres que estão ali 30 minutos para poder cuidar delas, né? Então, é importante que a gente entenda que é muito mais acolhimento do que só prometer, daqui a 12 semanas você vai recuperar ali o seu abdômen, né? Então, a gente já entendeu que é uma fase desafiadora, que precisa acolher essa mulher, né? E algumas coisas que são importantes para a gente poder perguntar para ela quando ela vier para a gente, né? A gente precisa ter essa percepção, né? Se ela é uma mulher ativa ou não. Então, é importante a gente perguntar se ela continuou com as atividades dela de treinos, né? Como que é a alimentação dessa mulher também é um fator importante, porque como a gente sabe, o LPF, né, ele está numa crescente muito grande, muitas mulheres estão procurando por conta da reabilitação da diástase, e elas querem, por mais que a gente também tem, por isso que eu falei que a gente tem que ter esse acolhimento e essa esperteza de explicar para elas em relação a isso, porque elas querem o resultado para ontem, como se a gente fosse um contrato que daqui a 10 sessões ela vai ter a recuperação do abdômen dela e depois acaba, né? E não é assim. A gente precisa explicar para essa mulher que demanda de uma série de fatores. Primeiro, o que eu acabei de falar. Se ela vai realmente ter uma rede de apoio que ajude ela a ter essa aula uma vez por semana, né? Se ela consegue ali ficar naquele momento, né, aqueles 50, 45 minutos fazendo a aula, se ela treina ou não, né? Porque, por exemplo, eu tô com uma puerpéria, a aluna minha. Ela já falou, eu quero emagrecer. Eu falei, o LPF não emagrece. Aí ela falou, eu posso ir para academia? Eu falei, pode, você deve ir para academia, né? Você pode fazer o seu treino de força. Eu só falei para ela não fazer os exercícios de abdominais, os tradicionais na academia, porque isso pode atrapalhar o que eu estou trabalhando com ela, né? Mas eu incentivei ela a voltar para academia. Aí ela até ficou com medo. Ela, não, mas então eu não vou fazer porque eu tô com medo de atrapalhar. Eu falei, olha, você pode fazer os outros exercícios, só não faz os abdominais, porque isso pode atrapalhar. E você já aprendeu, né, a ativar o abdômen. Quando você estiver num leg press, você já aprendeu, né, a como ativar, né?
Então, é importante a gente também incentivar e falar que o LPF não emagrece, porque ela já veio, eu quero emagrecer. Eu falei, muito não, bom. não vai, aqui não vai, né? Um outro fator importante também, se ela tá com uma rede de apoio ali do nutricionista, porque a gente sabe que com dor no coração que a gente sabe que o emagrecimento demanda ali 75% a alimentação. O resto é que é o exercício. A gente sabe que a alimentação ela manda muito mais do que o treino, né? Então, tudo que a gente come influencia no nosso corpo. Então, é importante também a gente falar para ela que ela precisa ali de uma rede de apoio de uma equipe multidisciplinar, o personal, o nutricionista, e é bem importante a gente falar isso para ela. Outro ponto importante é perguntar sobre pontos que ela tem dor, né, e desconforto, porque por mais que ela já passou pelo período gestacional, ficaram consequências. Lembra que eu falei das alterações físicas? Então, ela tem sim algumas queixas e é importante que a gente pergunte quais são essas queixas e desconfortos posturais para que a gente trabalhe isso com ela durante as aulas, né? Então, quais são as queixas mais comuns? Dores na lombar, cervical é muito comum, porque ela tá pegando o bebê, principalmente quando a mãe é de primeira viagem, né? Então, existem aquelas compensações, né, de segurar. Tem muitas mulheres que durante esse período desenvolvem epicondilite, né, por conta de segurar o bebê mesmo. Então, é bem comum. Então, não são todas, mas algumas acontecem isso. Mas essas são as queixas principais, né? Pelve, quadril, cervical, principalmente na região ali do cotovelo também, como eu falei da epicondilite. Então é importante a gente perguntar, porque a gente vai precisar trabalhar com ela para amenizar um pouco esses desconfortos, tá? Por exemplo, nas partes de mobilidade, na parte de soltura, então é bem importante, tá? E é claro que eu acabei de falar, não vender o que é ideal, né, para essa mulher. Não prometer que daqui a 12 semanas ela vai ter um abdômen recuperado, porque isso demanda de individualidade biológica, demanda da rotina dela, que é muito importante, né? E tem mulheres, gente, e outra coisa também, eu ia até falar de casos reais, mas eu vou falar de casos que acontecem, né? Eu fico muito... não sei nem qual que é a palavra, mas, por exemplo, a Virgínia tem 3 filhos, né? Ela foi uma que, assim, se eu não me engano, depois de, sei lá, menos de um mês de parida, ela postou uma foto de biquíni, né? Super bonita e tal. E as mulheres se comparam a isso, né? As mulheres das redes sociais, as nossas alunas, elas se comparam a essas mulheres, né? Ai, meu Deus, ela já está um mês já maravilhosa, mas, assim, gente, ela tem uma rede de apoio de todos os tipos, né? Ela tem milhares de babás, ela tem empregado, ali envolve outras coisas por trás que a gente não sabe, né? De usos, medicações eu não vou dizer, porque eu quero crer que ela está amamentando, não vai usar, né? Por favorzinho. Mas a gente demanda ali algo que está por trás que não é a nossa realidade, né? E é isso que a gente tem que falar para elas, porque elas vêm com isso. Não, porque aquela blogueira fulana tá com aquele corpo, tá parida 3 filhos, e não é assim, né? É algo que é irreal. Então é importante também a gente acolher, mas fazer com que ela entenda que o corpo dela é aquele, que ela passou por um período gestacional, que é um momento bonito, né? Que é importante que a gente explique isso para ela, né? E não se compare com uma realidade que não é a nossa, né? Que isso também é muito comum. Então, é importante isso, né? Explicar para ela. Outra coisa que também acontece muito comigo, essa semana também, uma aluna que entrou, ela... Ai, filha, muito eu mandei obrigada, a anamnese para ela, e aí eu deixo numa parte ali para colocar a foto, né? E aí, ela, ao invés de colocar a foto dela agora, né, porque eu queria ver como ela tá, ela mandou a foto dela quando ela tinha 22 anos. Ela assim, eu quero ter esse corpo de novo. Não vai ter. Não vai ter. Eu não tenho o meu corpo de 22 anos, né? E graças a Deus, porque eu prefiro eu agora do que eu com 22 anos, né? Tudo bem que eu não passei por uma gestação. Mas assim, ela mandou, eu quero ficar com esse corpo. Gente, é outra coisa que é irreal, né?
Eu falei para ela, você passou por um período gestacional, você tem um filho agora, o seu corpo ele, de 22 anos para 40 é outro corpo, você tem outras alterações hormonais, né? É possível você ter esse corpo novamente? Nem vou dizer que é possível, porque o corpo dela não vai ser igual, porque a gente está falando de outras ações hormonais, né? Mas o seu corpo, ele pode chegar a ser melhor do que ele é hoje, porque você tem uma resposta de uma vida que você percorreu de 20 anos atrás, né? Então, é importante também, porque elas vêm muito assim, querendo ter o corpo que tinha antes, não vai ter, porque a gente vai, né, envelhecendo, né? Então, é bem importante a gente pontuar isso, porque elas vêm com esses sonhos aí, que é muito importante. E é um processo, não se comparem, né, com outras pessoas, porque infelizmente ou felizmente a internet está aí para a gente se comparar e muitas vezes é uma frustração muito grande. Você achou esse líder? Todos são muito legais, filha. Fica muito legal. Então, quando começar as práticas, né, do LPF, depende de como foi o parto da mulher e quem é essa mulher, tá? Por quê? Eu tenho essa aluna que eu tô falando para vocês, que eu tô mandando mensagem para ela, né? Eu não tô nem mandando mensagem para ela perguntando, e aí, quando você vai voltar? Porque ela tá com 3 crianças em casa, né? A realidade dela é diferente da minha, que não tem filho, né? Então eu não posso nem cobrar dessa forma. Eu só estou escrevendo para ela para saber como ela tá. Eu dou aula para a mãe dela também, né? Então eu sei mais ou menos como é que ela tá. Mas mesmo assim, eu falo, tá tudo bem, né? Eu mando mensagem para poder também ter ali um lead quente, teoricamente, no meu marketing, né? Mas mesmo assim, eu tô mandando mensagem para saber como ela tá, não cobrando para ela voltar à aula. Ela teve o bebê, se eu não me engano, o bebê dela nasceu acho que em janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro. Até agora ela não voltou. Se eu for comparar com a Carol com 30 dias, né, começou a fazer as aulas, né, 30, 40, né, São duas realidades diferentes, né, e a Carol também tinha um outro filho, né. Ah, a Carol é melhor que ela? Não, porque são pessoas diferentes, então depende de quem é essa mulher, como foi o parto dessa mulher, a realidade do outro não é a mesma da minha, né? Então, a gente também não pode falar assim, você pode começar no momento do parto, né, a trabalhar o LPF. Não, porque nós somos diferentes, né? Mas existem algumas regras, mas não levem isso como a ferro e a fogo, tá? É isso que eu quero dizer, porque depende do parto que essa mulher teve, depende de como tá a rotina dela e quem é essa mulher, tá? Primeiro é importante a gente entender por que ela vai fazer o LPF, os benefícios no pós-parto, né? Integridade do abdômen, porque a gente sabe que ela passou por um processo cirúrgico, né? Cesárea ou o parto normal, então ela está sim com um abdômen frágil, tá? Então, é muito comum isso acontecer. Então, a gente vai trabalhar com que ela tenha a funcionalidade desse abdômen, que é a proteção da coluna vertebral, fazer com que essa fáscia muscular trabalhe de forma integral com o resto do corpo. Então, trabalhar a funcionalidade desse abdômen, trabalhar a reabilitação da diástase dela, que é muito importante, e quando a gente fala de reabilitação da diástase, não é somente falar para ela que ela vai fechar a diástase, né? É importante falar que a diástase é muito mais do que um distanciamento, né? É principalmente trabalhar a função do abdômen, porque não adianta você não ter diástase, digamos assim, e você ter um abdômen que não é funcional, né? Você tá ali com uma distensão abdominal, você tá com uma incompetência de assoalho pélvico, né? Você ter dores na coluna, porque se você tem dor na coluna, você não tem um abdômen funcional. Então, é bem importante isso, que não é somente diminuir um distanciamento de músculos, né? E sim reabilitá-lo para que você evite dores, lesões e outros tipos de lesões, como a incontinência urinária e tudo mais. Ajuda na incontinência urinária e no prolapso, tem algumas mulheres que têm um pouco de prolapso, né? É muito comum. Ajuda no aleitamento materno, porque o LPF, por que ajuda no aleitamento materno?
A gente sabe que o LPF, ele atua no sistema parasimpático, né, por conta da respiração, nervo vago. Então, quando a gente aciona esse sistema nervoso, a gente libera hormônios de relaxamento. E se a gente libera esse tipo de ação hormonal, a gente tem uma melhora na amamentação dessa mulher. Então, vai fazer com que a amamentação dela seja mais eficiente e mais tranquila, né, por conta da ação do sistema nervoso parasimpático. Ajuda na melhora de dores e desconfortos, né, por causa que a gente vai programar uma aula exatamente para ela. Lembra que a gente vai perguntar quais são os pontos que ela tem dor, então a gente vai trabalhar nesses pontos principais. E auxilia no alinhamento postural, né, que é muito comum durante esse período as mulheres terem compensações por segurar o bebê de um lado só, né, então acaba deixando essa fáscia mais irregular. Então, ajuda nisso no alinhamento postural. Então, a gente percebeu que quando ela vai começar, depende, né? É importante que a gente pergunte qual foi a via de parto dela, né? Porque se a gente trabalhar com gestantes durante esse período, ela vai perguntar quando que ela pode voltar. Então, a gente vai responder dessa forma. O início, gente, ele é imediato. Então, por exemplo, vamos supor que eu fique grávida agora, né? E aí eu tenho bebê e eu tenho capacidade, né? Eu tenho capacidade mental e física para que no segundo, no terceiro dia, né, que eu tô no meu pós-parto, né, eu consiga trabalhar exercícios respiratórios. Eu posso, mas será que eu vou ter capacidade mental para isso? Eu não sei. A gente tem foi o que eu falei, a gente tem uma ilusão, né, de como que a gente quer que seja tudo, mas isso vai depender ali do momento. Então, tem mulheres que trabalham com LPF que no segundo dia já estão trabalhando exercícios respiratórios para o diafragma, que é bem-vindo, né? Para que ela tenha uma boa recuperação daquela fáscia do diafragma, para que ela tenha um abdômen mais íntegro, para que ela também tenha um estado de relaxamento melhor, porque a gente sabe que a respiração, né, trabalha com esse sistema nervoso parasimpático. Mas tem mulheres que não conseguem isso, né? Então, imagina, eu sou formada, trabalho com isso, às vezes não vou conseguir. Imagine uma mulher que não trabalha com isso, na cama do hospital vai estar fazendo exercícios respiratórios. Então, é muito difícil falar isso, né, para ela. Poder? Pode. Deixa um somente daqui a pouco eu te dou respiração? Pode. Mas isso vai depender muito dela ali. Né? Muito. Às vezes a mulher só quer dormir, né? Então, é muito difícil, mas mulheres ativas, elas podem já trabalhar de início imediato no pós-parto com os exercícios respiratórios do diafragma, tá? Só isso. Só respiração, nada de liberação, nada de vácuo ainda, então é importante que vocês saibam isso, tá? No parto normal, a gente pode trabalhar o início da reabilitação com as posturas posturas leves, né? Nada de posturas com sobrecarga, né? Entre 30 a 45 dias após o parto. E a cesárea a gente recomenda de 8 a 12 semanas, que são cerca de 3 meses, tá? Então, isso vai depender também do médico, tá? Isso aqui, gente, são diretrizes, né, do ACOG e tudo mais. Porém, tem até falando agora sem ser LPF, né? A recomendação ainda do ACOG para treino de força é 30 dias após o parto normal e 60 dias da cesárea, né? Mas tem médico que já, mesmo a mulher tendo cesárea, já libera com 15, 20 dias. Então, depende. A gente tem uma diretriz. Peraí que estão me ligando aqui. A gente tem uma diretriz, né, que eu gosto muito de seguir a diretriz. Eu prefiro perder a aluna do que ficar, sei lá, entendeu? Eu sou muito conservadora nesse ponto, né? Então, até eu usei essa palavra, não gostei de usar. Ontem veio uma aluna procurar o LPF, ela achou, porque eu falei para ela que fazia aula com uma professora, né? Aí ela falou assim... mas você é profissional? Você faz a aula? Eu até fiquei meio assim. Eu falei, gente,
eu falei, não, eu sou personal trainer, né? Tenho mestrado em reabilitação, mas eu faço a aula com uma outra professora porque não dá para fazer sozinha a aula, né? Eu gosto de ter uma professora, né? Não dá para ter. Ah, ela falou assim, é que nem um profissional precisa do outro. Eu falei, é que nem um dentista tem que ter um outro dentista, né? Não é assim, né? O mesmo dentista, né? E aí eu brinquei com ela, eu falei, eu sou muito conservadora, né, no exercício e tudo mais, né, eu usei essa palavra também. E eu tento até hoje ser um pouco conservadora com as diretrizes da ciência, né. Então, que nem já perdi aluna no estúdio, porque já perdi 2 alunas no estúdio. Porque ela veio com 8 semanas, acho que a Carol lembra dessa mulher, acho que até a Carol que atendeu, se eu não me engano, que não falou que estava grávida. Lembro. Foi, né? E aí ela não avisou que estava grávida, fez a aula, só falou no final, eu acho que estava com 8 semanas. E aí eu falei, querida, você tem já liberação? Ela, não tenho. Eu falei, não vou te atender, eu não vou, porque depois ela perde o bebê, que é muito comum, aborto quando é o primeiro filho, e principalmente quando é acima dos 35 anos, né? Porque são 2 extremidades, né? E eu falei, eu não vou te atender. Então eu sou um pouco conservadora, porque se Deus do livro ela perde por qualquer motivo, a culpa é minha. Ou da Carol que estava lá, né? Porque ela vai culpar o professor que estava lá, né? Vai entrar eu e ela no mesmo barco, porque eu que sou a dona e ela que estava dando aula. Então eu falei, não, eu não vou te atender. Então eu sou um pouco conservadora. Eu prefiro, né, ir pela diretriz, tá? Eu fico mais segura, assim. É a mesma coisa com a LPF. Então, é possível no início imediato? Mas eu não vou falar para minha aluna que acabou de ter o bebê, olha, vamos trabalhar um pouco de respiração diafragmática. Ela não sabe, às vezes é o primeiro filho, não sabe nem o que ela está no hospital, né? O que ela está fazendo ali, e vamos trabalhar a respiração. Então, é muito difícil, mas existem essas regras para vocês poderem saber, tá? A avaliação é necessária, tá? Então, assim como eu já expliquei para vocês, acho que a Laís que perdeu a primeira aula, mas tem que fazer anamnese, né? Não tem como, a gente precisa fazer anamnese. Gente, eu mudei um pouco a minha anamnese, até para falar para vocês. Eu fiz um link no Forms. Então, eu usei todas as perguntas daquela planilha que eu mandei para vocês do LPF, eu joguei nesse form, só que eu acrescentei um monte de outras perguntas. Eu achei que fica mais fácil assim. Porque como eu trabalho com... Hoje eu posso dizer que 100% das alunas é online, né? Então, mandar o PDF é muito ruim. Eu tô com uma aluna mais velha, ela não sabe mexer no PDF, então eu preferi fazer dessa forma. Aí eu já aproveitei e acrescentei um monte de pergunta, arquivo para mandar, que elas conseguem. Então eu sugiro que vocês façam, inclusive, a mesma coisa. Começa a inventar moda. Aí, essa avaliação, ela tem que acontecer. Eu faço, inclusive, diferente para quem é pós-parto, né? Então, perguntar como foi a gestação, porque de repente ela não fez aula com a gente durante o período gestacional, né? E como foi esse parto, né? Então, é importante que ela relate como foi. Se teve intercorrências nesse período do pós-parto, como eu falei, a grande maioria vem procurar a gente 15 anos depois que teve bebê, 16, 17, que nem está acontecendo bastante comigo. Então, é importante perguntar, né, como que se teve alguma intercorrência no pós-parto. Eu vou dar um exemplo pessoal, que não é meu, mas é comigo, mas não é comigo. A minha mãe, ela sempre se queixou quando eu nasci. Eu quase morri no parto. Eu acho que eu comentei isso com vocês na outra aula, eu não lembro. E aí eu nasci a fórceps. Então foi muito difícil o meu parto. A minha mãe relata até hoje eu fico bem impressionada, que a minha mãe sofreu bastante no meu parto. E assim, quando eu trabalho já com gestante há muitos anos, e a minha mãe sempre se queixou, a minha mãe não consegue segurar o xixi, não consegue. E eu vivia antes de me especializar em gestante. Eu falava, mãe, passa na paredinha, você precisa fortalecer, né, o abdômen, aquele papo que a gente fala para os alunos, né? Você precisa fortalecer o abdômen, assoalho pélvico, né, que é o que a gente escuta.
né, períneo e Passar tal. no espelho? Batom no E não espelho? dava, Ou por na mais moda? que ela fazia os exercícios que eu pedia, É, ela não põe nunca, no ela não espelho, tá só no consegue, seu gente. lado. Ela espirrou, sai xixi. Não Então tem joga como. fora. Aí eu falei, nossa, ela deve fazer os exercícios errado, né? Eu ainda pensei, né? Deixa eu ver. É, tá seco. E aí eu comecei a Joga me fora. especializar em gestante. E eu lembrei né, a professora Valéria, né, que a Carol até me perguntou dela esses dias, né? Muito boa, por sinal, eu gosto muito dela. Não é pra pôr na Ela parede, ela Manuela. fala muito, ela é No seu conservadora lábio. também, né? É no lábio. E- No lábio, senão eu vou jogar no lixo. E aí ela tava comentando, né, de parto Então e tudo joga no mais, lixo. e aí ela Não é pra comentou, passar na né, parede, que muitas... Manuela. Agora eu sei disso porque Ah, não eu falei estudei nada. mais, né? Isso foi há 11 anos atrás. Mulheres sofrem agressões durante o pós-parto. A gente sabe disso hoje mais abertamente, né? Agressões não de bater nem nada disso, mas ocorrem muitas agressões, né? Mentais e físicas durante o momento ali do Ah, meu parto. Deus. E a minha mãe, isso eu sabia, a minha mãe teve aquele corte, né? Pra poder eu sair, porque eu não tava querendo sair, né? E aí a minha mãe teve, eu sempre esqueço o nome desse corte, que é aquele corte que para aumentar ainda mais o canal. Episiotomia. Isso. E aí, nesse corte, a minha mãe teve um corte no nervo que liga, né, o sistema nervoso central com a bexiga. Que bosta. Então não tem como, a minha mãe nunca vai, a não ser que ela faça uma cirurgia. Ela não pode fortalecer, ela pode fazer o que for, bolinha, trabalhar pupuarismo, ela não vai, porque ela perdeu o nervo ali, nesse corte. E depois eu conversando com ela e estudando sobre o assunto, não vai ter como, eu não posso prometer para ela que ela vai com exercício. Infelizmente, o caso dela não vai acontecer. Então, é importante que a gente pergunte como é que foi o parto, Manu, que você tá né, mexendo? pra gente poder entender que muitas vezes a gente pode até trabalhar Manu. com ela, mas não vai ser o exercício que vai ajudar. Então, nesse caso, a minha mãe teria que fazer uma cirurgia mesmo. Não tem se ela quiser maquiagem melhorar ali. essa qualidade Mas não de vai vida fazer dela outra em coisa, relação a fazer filha? xixi, né? Então, é muito importante que a gente pergunte sobre o parto. Outro ponto importante, a gente precisa ter parceria com uma fisiopélvica. É importante, durante o período gestacional, ela fazer a fisiopélvica, né? Eu acho muito legal e é importante até que ela passe pela fisiopélvica para trabalhar em conjunto com você, porque são outras modalidades diferentes. A gente vai trabalhar de forma diferente, né? Com ela e a fisio vai trabalhar de outra forma. Então, é importante para ela ter mais ali assessoria. Então, é bem importante isso. Perguntar se foi a primeira gestação, sintomas e desconfortos que a gente já viu, fazer a avaliação da diástase. Eu até queria fazer com vocês, gente, eu já fiz essa aula prática com vocês, mas como eu fiz 2 atualizações em diástase, tem mais testes novos para fazer com a mulher, usando bexiga, é muito legal para avaliar a diástase, não somente o distanciamento ali, né, e a profundidade, mas avaliar os músculos acessórios ali que ela usa para respirar, então é muito Manuela, o legal. que você tá fazendo? Então, eu até queria ver com vocês, para a gente poder fazer essa avaliação nova, né? Prática, que nem a gente, se é possível, né? Então, fazer a avaliação da diástase, avaliar a funcionalidade do core e o nível de condicionamento físico também, que é bem importante, né? Se ela está treinando, se treinou durante o período gestacional. Para de mexer aí. Lembrar que vão ter desafios no pós-parto, né? Então, privação de sono, a rotina do bebê, a amamentação. Algumas mulheres relatam depressão pós-parto. Então, acontecem esses desafios e é importante a gente sempre perguntar como que tá ela, porque isso vai interferir na aula. Então, é importante que a gente entenda isso e pergunte como tá ela. Então, aqui a gente tem a diástase, só para a gente poder lembrar, Não, mas deixa ele pegar suas canetas. vocês ponham na cabeça, a gente não vai só avaliar distanciamento e profundidade, porque é muito mais do que isso, mas é importante a gente fazer essa avaliação para a gente poder lembrar, né? Então, a gente tem 3 tipos de diástase, né? Na verdade, são 4, porque tem mulheres que têm a total, né? Então, a gente tem a diástase supra-umbilical, a umbilical e a infra-umbilical. Então, a supra aqui em cima, a umbilical no meio e a infra na parte inferior do abdômen. E tem mulheres que têm a diástase total, tá? Tem mulheres que têm somente supra e umbilical, que é mais comum. Tem mulheres que têm mais a supra.
Tem mulheres que têm toda a diástase, que nem eu falei, então é importante a gente fazer essa avaliação da diástase, tá? Por isso, gente, que eu não quis falar de diástase só hoje, porque a diástase ela é muito mais complexa, por isso que vai ter uma aula só de diástase, tá? E aí eu queria fazer eu acho que era interessante a gente fazer essa aula prática, para a gente poder entender da diástase e já avaliar, tá? Porque não é só a diástase que a gente vai trabalhar com essa mulher, a gente viu que são vários outros fatores que a gente vai trabalhar com ela, tá? Não. Mas a maioria vem por conta da diástase. Ih, secou. O que evitar no primeiro momento? Ficou Então, aberta, treino de depois eu vou ver se abdômen consigo recuperar tradicional. ela. Então, foi o que eu falei para a minha aluna. Eu falei, você pode ir para academia, né? Mas evita os abdominais tradicionais, porque se ela fizer errado na academia, vai aumentar a pressão interna. E tudo que eu estou trabalhando com ela para diminuir a pressão vai aumentar, então ela vai ficar sem resultado, né? Então, evitar os abdominais tradicionais, sem reabilitar a função do abdômen, né? Como que a gente faz essa reabilitação do abdômen? Com as respirações, né? Os exercícios respiratórios usando a respiração diafragmática, ensinando essa mulher a fazer a ativação do abdômen, do transverso abdominal, que é muito importante. Então, manter o abdômen ativo, por isso que é importante, mesmo que online, perguntar, ela pôr a mão na parte inferior aqui, né? E ver se ela está tendo ativação do transverso abdominal. Então, é importante fazer isso antes e depois, antes e durante e depois, para a gente ver se esse abdômen está ativo ou não. Exercícios com excesso de carga também é outra coisa, né? A mulher quer voltar já com o mesmo peso que estava antes, né? Não dá. Não dá. Então, orientar em relação a isso, porque isso também pode atrapalhar, por exemplo. Vou dar um exemplo. O front squat é um exercício que usa muito core, muito. Então, se a mulher ela não tem um bom abdômen, ela não vai conseguir fazer o front squat, né? Então, assim, ela não Qual tá que é o fazendo front squat? O front squat é quando você põe a barra aqui na frente ou qualquer coisa que você usa o peso na frente. Qualquer coisa. Trabalha muito o core, os exercícios com agachamento na parte da frente, né? Então, se, por exemplo, ela não está fazendo abdominal tradicional, mas ela vai fazer esse exercício e ainda coloca muita carga, é a mesma coisa, vai aumentar a pressão interna e não vai adiantar nada. Outro ponto, o leg press. O leg press, você pode perceber, a pessoa, quando vai fazer o leg press, ela tende a ficar com aquela barriga toda para frente, porque ela não ativa o abdômen. Então, não é porque ela não está fazendo abdominal tradicional que ela está livre de aumentar a pressão durante o treino de força. Então, é importante fazer esses conselhos para ela, né? Para que ela entenda que ela precisa ter o abdômen ativado, funcional, para que ela não tenha esse aumento da pressão, né? E isso eu fui aprendendo, gente, no dia a dia mesmo, porque antigamente eu falava assim, 12 sessões, acabou, porque aí ela vai embora. E não é porque eu quero ter também a aluna para sempre, né? É porque se ela tá reabilitada, mas ela vai para academia, faz tudo isso daqui errado de novo, não vai adiantar nada, ela vai voltar de novo. Entendeu? Então é importante que ela entenda, foi o que eu falei lá no começo, que o LPF ela tem que se tornar uma modalidade que ela faça associada com a musculação, com o pilates, com o funcional. É uma modalidade, né, como o yoga, por exemplo, né? Ela vai encaixar na rotina dela, né? Porque senão qualquer coisa aumenta a pressão interna de novo. E exercícios de alta intensidade, como corrida, que tem a sobrecarga também, é bom evitar nesse começo, tá? Que nem outra coisa, a mulher agora se adaptou, vai fazer cardio. Mesma coisa, o abdômen não tá funcional, não tá ativo, vai com um exercício de alta intensidade, sei lá, jump, a corrida mesmo, né? Não tá sustentando ali o assoalho pélvico, tem um aumento da pressão, escape de xixi. Então, é importante sempre dar essas orientações. Aqui, gente, eu coloquei algumas sugestões, tá? A gente vai fazer essa aula na quinta agora, prática, tá? Porque eu sempre interligo a aula teórica com a aula prática de vocês, né? Mas aqui eu coloquei algumas sugestões do que trabalhar com essa mulher durante a aula de LPF, né?
Então, vamos supor que aqui seja a primeira aula. Então, você vai avaliar o alinhamento corporal, né? Que nem a minha aluna, no primeiro dia, ela nem sabia. Ela tem uma escoliose que se adaptou a uma lesão do ombro dela, né? Então, vamos lá. Ela foi fazer a antena alta no primeiro dia. Por isso que é importante ver o alinhamento corporal. Ela ficou, juro, gente, uma mão muito alta e a outra muito lá em alto, né? Lá em antena alta. Aí eu falei, você tem escoliose? Eu tirei uma foto para ela ver. Ela, não tenho. Eu falei, você tem uma compensação muito grande do lado direito. Muito grande. Aí ela falou assim, não sabia. Será que é por conta da minha cirurgia do ombro? Aí que ela me falou que tem uma cirurgia, né? Que eu também não sabia. Por isso que tem que prestar atenção muito no aluno, porque às vezes para ela foi uma cirurgia que ela fez lá quando era pequena, sei lá. E não é importante para ela, não atrapalha, mas atrapalha no exercício, porque ela tem, nas assimétricas, por exemplo, ela vai ter muita dificuldade, porque ela tem uma sobrecarga de um dos lados. Então, é importante a gente verificar o alinhamento corporal. Então, nesse primeiro momento, no primeiro dia, eu faço algumas posturas dinâmicas para justamente ver essas compensações do corpo, tá? E aí a gente também nessa vai perguntando se ela tem ou não e ela vai lembrando das coisas que aconteceram com ela. Mobilidade da torácica, porque se ela não tem uma boa maleabilidade dessa torácica, ela vai não vai fazer os exercícios de torções que são importantes. Então, eu passo alguns exercícios para mobilidade da torácica. Posicionamento das costelas, eu também observo. Ativação do abdômen nesse primeiro momento, né, que são os exercícios respiratórios, que eu gosto muito de fazer de forma diferente. O padrão respiratório é muito importante, né, porque a tendência, quando a maioria das pessoas, quando vem fazer aula, elas respiram muito acelerado, muito acelerado. Por quê? Não é uma respiração diafragmática, é uma respiração que está automática ali, que a respiração ela é autônoma, né, mas está muito ali sem prestar atenção, não foi educada para respirar de forma correta, né? Então, é muito importante verificar o padrão respiratório, né? Porque o padrão respiratório eleva hormônios como cortisol, adrenalina, e isso vai fazer com que ela tenha outros problemas, né? Então, eu avalio sempre o padrão respiratório. E se precisar, eu fico somente nisso nesse momento, porque se ela respirar rápido, ela não vai fazer o resto da aula, não vai. Então, eu faço os exercícios, muitas vezes eu uso alguns acessórios, por exemplo, eu uso muito a ação de durex ali, né, desde a costela até a parte inferior do abdômen, né, para ela não prender ali, não deixar o durex, né, ficar grudado. Eu uso a bolinha na região umbilical, né, para ela aprender a não respirar pela barriga, então eu vou estimulando para que o padrão respiratório seja melhor. Aí depois eu entro com as apneias, né, a respiração diafragmática, no alongamento, no crescimento axial. Então eu sempre tento, né, observar. Tem mulheres que têm consciência corporal boa, mas tem outras que precisam só ficar nesse primeiro momento da aula trabalhando nisso, principalmente no primeiro dia. E no primeiro momento, escolher posturas confortáveis, né? Então, eu não vou no primeiro dia, talvez, falar para ela ficar, sei lá, em Maia ou Gaia, que é em 4 apoios, não tem consciência corporal para isso. Ela não sabe nem ativar o abdômen. Em 4 apoios, contração da gravidade, a barriga vai para frente lá, vai descer, né? Vai ceder. Então, eu tenho que ser muito criteriosa em quais posturas eu vou utilizar com ela naquele primeiro momento, né? E foi isso muito que eu trabalhei com vocês também aqui, né? Porque vocês queriam aprender logo as outras e muitas vezes a gente vai trabalhar com as mesmas nos 3 primeiros meses de aula com ela, né? Porque isso demanda de cada mulher, né? Então, é bem importante isso, escolher posturas confortáveis. Quais que eu uso no primeiro dia? A Hestia, que é a sentada, né? Então, primeiro, eu faço a postura Deméter, que é a deitada, né? Que é uma postura super confortável, ela já tá deitada, né? Então, é muito mais fácil ela entender o vácuo deitada, né? A maioria das mulheres, ela tem essa percepção melhor. E depois eu vou para a Hestia.
Só quando a mulher tem muita consciência corporal que eu vou para a postura de Atena ou Vênus em pé, porque é pós-parto, né? Então é importante que seja a aula, por exemplo, mais quietinha ali, mais deitada, para depois eu entrar nas posturas mais desafiadoras mesmo, tá bom? E também lembrar, porque eu mesma acabo fazendo, quando eu vou postar os vídeos no Instagram, eu gosto muito de trabalhar em pé, né, com as posturas, em pé e sentada. Eu, Bianca, comigo. E aí eu sempre posto essas. E aí o que acontece? Elas vêm fazendo, eu quero fazer essa. Quem mandou Eu falei, você tirar? não é o momento ainda, né? Então, lembrar sempre que cada momento é o Deixa momento assim. ali delas. Pronto, filha. que não é Você quer abrir sempre o depois, mesmo. meu amor. Então, a gente já viu, né, que por mais que a gente já entendeu que existe todo um trabalho de qualidade de vida e saúde ali pra gente trabalhar com essa mulher, ela vai sempre procurar, porque o incômodo dela é na barriga, tá? Sempre, não tem como, né? Mas a gente precisa alertar que a gente vai melhorar a saúde da coluna, escapes de xixi, menos dor na relação sexual, se ela tem até constipação, se ela tem estresse, ansiedade, isso vai amenizar os sintomas. Então, explicar que não é somente estética. A estética tem que vir como uma consequência, né? Ela nunca vai entender se ela tiver com a barriga ainda mais para frente, né? Porque às vezes é gordura, não é nem distensão, por isso a importância de avaliar a ativação do abdômen. Sempre lembrar, você tem um abdômen funcional, você não vai ter dor, você não vai ter lesão, né? Você não vai ter escape de xixi, você vai ter menos estufamento, né? A estética tem que vir como uma consequência e lembrar que o LPF não é milagre, ela tem que associar com outra atividade depois de uma boa recuperação do abdômen dela, tá? Ou com treino de força, ou com cardio, exercício cardio. Então, é sempre importante lembrar isso, tá? Outra coisa que é bem importante também, a gente incentivar essa mulher, né? Além de incentivar os exercícios físicos, né? Como musculação ou os exercícios cardiorrespiratórios, é ter autocuidado, né? Então, sei lá, às vezes ela não tem muitas vezes com quem conversar e ela usa a gente como uma rede ali, né, de conversa, de ter alguém ali, né, como se a gente fosse psicólogo, né, mas é importante a gente incentivar também ela a fazer outras práticas no que ela puder fazer, né, ser empática com ela, né, mostrar caminhos de pausas e de leveza, né? Explicar que aqueles 5 minutinhos que ela faz diariamente, que seja da massagem, já é um momento ali para ela, porque ela precisa desse momento, muitas vezes, para ser uma válvula de escape ali. Incentivar a equipe multidisciplinar, né? Que nem eu falei para vocês. Então, o obstetra é importante ali ter um acompanhamento, pelo menos durante um ano dela, né? Para poder tirar dúvidas pontuais ou até mesmo encaminhar para algum outro tipo de serviço. Então, o obstetra tem que ter junto com a gente, né? Você vai pro chão. Trainer, Para a quieto, fisiopélvica, que eu falei, que é importante também para reabilitar a saúde do assoalho pélvico. Você quer pro chão? Um nutricionista e também um psicólogo, por que não? Porque a gente precisa, se essa mulher teve um momento de depressão pós-parto, ela precisa entrar com o psicólogo, né? Então, é muito importante a gente incentivar essa equipe multidisciplinar. Se a gente conseguir fazer parcerias com esses profissionais, é melhor ainda, né? Porque ali a gente tem uma equipe com quem conversar com ela, dela, né, também. Então, é bem importante a gente incentivar e ter essa conversa ali com os médicos e também com os outros profissionais para que a gente trabalhe em conjunto para que dê tudo certo, né? E a gente ser um profissional, uma empresa completa. Sobre o pós-parto, tudo bem?